Maravilhoso Deus e amado Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, nessa hora. Nós cremos que o Senhor está no nosso meio, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo é quem fala conosco. Por isso, nessa hora, ó Espírito Santo de Deus, vem falar aos nossos corações. Vem tocar na vida do meu irmão, Senhor, mas principalmente vem tocar, vem mexer com a minha vida, Senhor. Não me deixa, Pai, não deixa nenhum de nós sairmos daqui sem entender o que o Teu Espírito Santo quer nos dizer, o que o Teu Espírito Santo quer falar conosco. Se alguém está desanimado, ó Deus, com a vida cristã, talvez até mesmo com a igreja, se alguém está triste, passando por lutas, por problemas no seu dia a dia, Deus, nós cremos que Tu és um Deus que pode resolver todos os nossos problemas. Nós cremos que Tu és um Deus que pode trazer a paz ao nosso coração. E que a Tua palavra, Senhor, nessa hora, ela nos conforte, ela nos exorte. Sabedores que Tu és um Deus que nos abençoa, mas que o Senhor nos desafia a viver uma vida de intimidade contigo, ó Deus. Fala conosco agora, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco. E não deixa que a gente saia daqui sem entender o que o Senhor quer nos dizer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos. Pode voltar para o seu lugar. Ficar perto do seu cônjuge. Bom, deixei o meu banquinho ali porque eu não sei se eu vou aguentar até o final. Todos sabem que eu estou com uma dificuldade aqui no meu pé direito, então eu espero que eu consiga aguentar aqui e me locomover. Intimidade com Deus, exposição de 1 Samuel, capítulos de 1 a 3. Capítulos de 1 a 3. Alguém está faltando o meu passador de slides que estava aqui. Onde foi parar? Não está. Não está aqui. Você viu, Michael? Ele? Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Ok, pode deixar aqui, Alessandro. Muito bem, então, exposição de Samuel, capítulos de 1 a 3. Até agora nós compartilhamos sobre no falar com Deus. Como é que nós demonstramos para nós mesmos, não é nem para o outro, tá? Que nós temos intimidade com Deus. Como é que nós descobrimos isso? Quando a gente tem liberdade de conversar com Deus e falar com Ele, tudo que nós sentimos, tudo que nós passamos, tudo que nós sofremos, e a gente vai lá e conversa com Deus. E só para lembrar a vocês, na mensagem passada, eu estive compartilhando com os irmãos, mensagem retrasada, domingo retrasado na verdade, eu estive compartilhando sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Samuel. E eu estive falando com vocês sobre a história de Ana, lembram da história de Ana? Uma mulher amargurada, uma mulher triste de coração, porque o desejo dela era dar um filho ao marido e ela mesma ser mãe, poder gerar um filho, e ela era estéril. Ela não podia fazer isso. E o marido também naquela época era um período de poligamia, a gente sabe disso, eu expliquei um pouco sobre isso na mensagem passada. Tinha outra mulher que ficava confrontando ela, porque ela tinha filhos. E zombava, ridicularizava de Ana. E Ana então amargurada, vai para a presença de Deus, se derrama na presença de Deus e pede um filho. Ou seja, Ana, na intimidade dela com Deus, ela expõe o seu sofrimento, ela expõe a sua luta, a sua dor, e clama a Deus dizendo: Deus, muda essa minha sorte, muda essa minha situação. E a gente lembra então que ela faz um voto, ela diz a Deus assim: se o Senhor me conceder um filho, eu vou devolver esse filho ao Senhor, e eu vou entregar esse filho para ser um sacerdote do Senhor. E a gente lembra então da história, que Ana, ela... Vou ligar aqui o celular. Celular de pastor, tocar na hora do culto não vai dar certo não, né, irmãos? E não sei se vocês lembram, então, Deus concede o filho a Ana, e ela honra a Deus com o seu voto. O menino, depois de mamado, depois de 3 anos de idade, mais ou menos, ela leva a criança para o sacerdote, e ali, então,
ele passa a caminhar na casa de Deus para ser aprendiz de sacerdote, e num futuro, um pouco mais à frente, ele se tornar um sacerdote do Senhor. Ela cumpre o voto do Senhor. Então, isso são os primeiros capítulos, 1 e 2 de 1 Samuel, e eu estive mostrando então que a intimidade com Deus é aquela intimidade que a gente tem no compartilhar, no abrir o coração, dizer a Deus: Senhor, fala comigo, Senhor, tu está vendo minha situação, o Senhor sabe que eu estou sofrendo, e Deus então ali ouvir o nosso clamor. Essa é a intimidade com Deus. Agora eu quero então compartilhar com vocês sobre intimidade com Deus no ouvir Deus falar conosco. Ou seja, você tem intimidade com Deus a ponto de você chegar até Ele, né, e pedir e clamar a Ele, mas também de nós estarmos sensíveis à voz do Pai, à voz de Deus. E aí sim, abra sua Bíblia em 1 Samuel, o texto está projetado, você também pode acompanhar aqui, mas não deixe de trazer sua Bíblia. A gente sempre faz isso para aqueles que vêm à igreja e não tem Bíblia, e a gente projeta o texto aqui, e também para facilitar uma só tradução, mas deixa a sua Bíblia aberta para você acompanhar o que eu vou estar compartilhando hoje, tá bom? 1 Samuel, então, capítulo 3, versículos de 1 a 11, o texto diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. As visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos já estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus, presta atenção, a lâmpada de Deus não havia se apagado. E Samuel estava deitado onde? No santuário do Senhor, onde se encontrava o que, irmãos? A arca de Deus, onde se encontrava a arca de Deus. Versículo 4 em diante agora. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, Senhor. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor o chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Ele disse: meu filho, eu não o chamei. Volte. Em outras palavras, assim, vai dormir, menino. Vai-se embora dormir. Para de me aperrear que eu quero dormir, né? Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não se havia sido revelada. Versículo 8 agora. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou. Eu fico imaginando Samuel: rapaz, eu já fui 2 vezes lá. Já fui 2 vezes. O homem disse: rapaz, vai dormir. Eu vou ter que ir lá de novo. Mas Samuel foi. E disse para Eli então: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: vai, deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel. A gente vai parar aqui. O texto é longo. Intimidade no ouvir Deus falar. E eu penso, quando a gente olha para o nosso dia a dia, a gente sempre percebe de forma muito clara na nossa caminhada, na nossa jornada de vida, que há dias muito difíceis, sim ou não? Concorda ou não? Nem sempre é tudo mil maravilhas. Nem sempre está tudo bem com a gente. Existem sim dias difíceis na nossa vida. E eu não tenho dúvida nenhuma, eu sei que você também não. Que você tem a plena convicção, a plena certeza que só Deus tem a resposta. Deixa eu voltar aqui. Só Deus tem a resposta clara para as diversas situações da nossa vida. É importante a gente se aconselhar com alguém? Sim. É importante a gente dizer: Deus fala através de um amigo, de um pastor, de um líder? Sim. Mas a gente tem que prestar atenção, queridos, que é
Deus, o nosso Deus, quem tem a última palavra. É Ele que vai ter a resposta certa para o nosso coração, seja da forma que Ele queira fazer, da forma que Ele queira usar, mas é Ele quem vai ministrar, é Ele quem vai falar conosco. E agora sim, diante das situações difíceis da vida, a pergunta que a gente tem que se fazer é essa: será que eu tenho tido a capacidade de ouvir Deus falar comigo? Bom, a gente não tem mais, como a gente tinha no Antigo Testamento, as chamadas teofanias. Vocês sabem o que é isso? Não? Já ouviram falar nisso? Não? Sim ou não? Teofanias? Teofanias são as aparições de Deus, ok? Deus apareceu a Moisés numa sarça ardente, não é assim? Não. Deus apareceu a Jacó, através da personificação do filho, com o anjo lutando, não é isso ou não? Deus apareceu a Saulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegues, em forma de uma luz brilhante. Então, teofania é aparições de Deus em forma de alguma coisa. E isso aconteceu nas Escrituras Sagradas. A gente não vê mais de forma clara Deus se manifestando dessa forma. Não limitamos o ser divino, irmãos. Não limitamos. Ele é Deus, Ele faz como quer, quando quer, do jeito que Ele quer. Ok? Mas a gente não percebe mais claramente na história da igreja Deus se manifestando dessa forma. Você sabe por quê? Porque Ele nos deu a sua palavra para falar conosco. O fechamento do cânon das Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento possibilitou esse Deus falar aos homens. Mais de 40 autores, 1.600 anos, a Bíblia foi escrita para falar e ministrar aos nossos corações. O livro mais antigo de toda a história, o livro mais lido em todo o mundo, o livro mais perseguido em toda a história, e ela continua entre nós. Então a gente percebe claramente que Deus continua falando. A grande questão é: será que nós temos tido a capacidade de ouvir Deus falar conosco? Ou parece que esse Deus está muito, mas muito distante de nós? Como a gente ora no Pai Nosso, né? Pai nosso que estás nos... Parece que Deus está muito longe, né, irmãos? Pai nosso que estás nos céus. Sabe, parece que tem hora que Deus está muito distante e que a gente não consegue perceber esse Deus falando conosco, mas Ele está ali, do nosso ladinho no carro, sentado, quando você está dirigindo, Ele está ministrando o seu coração. Quando você está sentado aqui e a música está sendo cantada, Ele está ministrando ao seu coração. Quando alguém sobe a esse púlpito para pregar as verdades eternas do Senhor, Ele está falando ao nosso coração. Quando a gente escuta um louvor em casa, se tranca no quarto para orar, Ele está falando ao nosso coração. Deus continua falando conosco, irmãos. Ele não parou de falar. Os versículos 1 e 2, a gente vai entender um pouco o cenário. Vamos expor o texto agora para você entender o que é que está acontecendo aqui. Os versículos 1 e 2, então a gente vai começar a entender o cenário de Deus chegar ao ponto de falar com Samuel. E detalhe, não falar com o sacerdote ali, mas Ele falou com Samuel, um aprendiz de sacerdote. O texto vai dizer então para nós, vai dizer o seguinte: o menino Samuel ministrava, irmãos, essa expressão, essa palavra ministrava, se refere à atividade sacerdotal daquela época. E na atividade sacerdotal daquela época, Samuel então tinha responsabilidades sacerdotais de, na hora do culto, cuidar das ofertas, cuidar do santuário, deixar tudo pronto e tudo preparado para que o culto judaico pudesse acontecer. Eram os cuidados com a casa de Deus, cuidado com as ofertas, cuidados com os rituais que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento. Mas não só isso, Ele ministrava também, porque aqui diz respeito a uma prática também sacerdotal, espiritual, de ensinar as Sagradas Escrituras ao seu povo. Então Samuel, ainda jovem, como aprendiz e sacerdote, ele já ministrava a palavra de Deus ao coração daqueles que vinham na casa de Deus. Mas não só isso, a prática sacerdotal também implicava
a intercessão pelo povo de Deus. Então Samuel, as pessoas vinham até ele, faziam os sacrifícios, e ele, junto com o sacerdote, eles intercediam a Deus, pelos pecados, pelas lutas, pelos problemas do dia a dia das pessoas. Depois o texto continua dizendo então que ele ministrava como? Perante o Senhor. Ele ministrava perante Deus. Irmãos, em outras palavras, a presença de Deus estava com e sob Samuel. A presença de Deus estava enchendo Samuel para que a ministração dele pudesse ser direta do Deus Todo-Poderoso. Deus estava com ele, Deus estava sob ele, Deus usava as atitudes dele. Depois o texto vai dizer que ele ministrava sobre a direção de Eli. A direção de Eli. A expressão aí é de supervisão, é de mentoria, ok? Ou seja, naqueles dias ele fazia isso, ele já ministrava, mas havia o sacerdote que estava ali junto com ele, orientando e capacitando ele a ser um homem de Deus e a ser um sacerdote. Isso me faz lembrar tanta coisa no meu período de seminário, no meu período de Instituto Bíblico, não é? Toda sexta-feira eu tinha que chegar lá no Instituto Bíblico. Antes de ir para o seminário, eu fiz no Instituto Bíblico Missionário Macedônia, que trabalha com novas tribos do Brasil, com missões indígenas. E eu passei um ano estudando ali, interno. E eu me lembro que toda sexta-feira a gente tinha que decorar meio mundo de versículos bíblicos e tinha que chegar lá e citar todos aqueles versículos para o capelão. Me lembro que todos os dias eu me acordava às 6 da manhã e o capelão passava de porta em porta. E ele passava para ver se a gente estava fazendo a devocional, se a gente estava orando e buscando a presença de Deus. Ou seja, como é gostoso a gente estar sob a supervisão de alguém. E eu nunca achei isso ruim. Eu vou falar um detalhe aqui para você. Até hoje, eu tenho supervisores sobre a minha vida. Eu tenho pastores, amigos, que eu vou até eles, que eu compartilho e abro o meu coração. E digo a eles, o que é que você faria em meu lugar? Fala para mim. Fala comigo. Me ajuda a interpretar isso. Sempre que eu quero tomar uma decisão na minha vida, sempre, irmão, sempre. Uma decisão que vai implicar muitas coisas, vai envolver muitas coisas. Eu procuro homens de Deus, capazes, humildes, sinceros, verdadeiros, para me trazer conselhos. Porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há o quê? Quem lembra? Sabedoria, né? Ou seja, esse é o processo normal de aprendizagem de um profeta, de um sacerdote, mas também de qualquer um de nós. A gente ter alguém que supervisione a gente, que esteja junto com a gente ali, nos ajudando na caminhada cristã com o Senhor. Mas o texto não para por aí, ainda versículo 1, entendendo o cenário do que está acontecendo. Depois o texto vai dizer de que naqueles dias, ou seja, o menino ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli, e naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram o quê? Frequentes. Não eram frequentes. Perceba o detalhe, irmãos, que depois do texto dizer que o menino ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli, o texto vai dizer agora que naqueles dias raramente o Senhor falava. O que o texto está querendo então dizer para nós? O texto está se referindo de fato às falas de Deus sobrenaturais, extraordinárias. Literalmente aqui também a gente pode inserir as teofanias, as aparições de Deus e as ministrações que Deus estava dando ao povo. Naqueles dias de Samuel e de Eli não estava acontecendo isso mais. O Senhor tinha deixado de falar, como falou a Abraão, como falou a Isaac, a Jacó, a José, como falou a Moisés, como falou a Arão, como falou a Josué. E como falou também aos 11 juízes antes de Samuel. Não estava mais acontecendo isso. E isso de fato refletia, meus irmãos, o estado moral e espiritual em que se encontrava a nação de Israel, o povo de Deus,
por causa do seu mal e maus líderes, que era Eli e os seus filhos e sua família, a família do sacerdote. Deus havia falado, irmãos, como eu falei aqui antes, por boca de tantos homens, mas o sacerdote estava tão longe de Deus, que Deus não estava falando mais. Deus não estava mais falando não só com ele, mas com a família sacerdotal. E, consequentemente, o povo estava distante de Deus. Sério isso? Lá no capítulo 2, versículos de 12 a 17, mostram como os filhos de Eli se comportavam. E no versículo 12, vai usar uma expressão para eles, dizendo que eles eram filhos de Belial. Você sabe o que significa isso? Os filhos de Eli eram tratados como filhos de Belial perante o Senhor, diante do Senhor. O termo aqui em hebraico significa sem valor. Belial significa sem valor, significa inútil, maldoso, impiedoso, perverso e rebelde. Esses eram os filhos de Eli. Esse termo é sempre usado, irmãos, para uma pessoa corrupta na Bíblia, para uma pessoa malvada, para uma pessoa que não tinha valor nenhum. E os filhos de Eli eram esses, Finéias e Rafoni, filhos do sacerdote. Eles estavam fazendo o que desagradava o Senhor, eles respeitavam as leis de Deus, diz o texto. Depois o texto diz que eles comiam e abusavam dos sacrifícios que eram dados na casa do Senhor, pegava para eles, pegavam a mais. É muito diferente do que a gente está vendo hoje, irmãos. Pastores aí afora com seus milhões e etc, etc, não é não. Cometiam abusos em relação aos sacrifícios e cometiam abuso também em relação à casa de Deus, mas não só isso, cometiam relações sexuais com as mulheres que cuidavam do templo do Senhor. Está lá no texto. E o pior, Eli passava a mão por cima dos seus filhos. Coisa que muitos pais fazem hoje, vê o erro dos filhos e passa a mão por cima. Acha muito bonitinho o que eles fazem. Esse era o motivo. Porque naqueles dias, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Você entende isso? Esse é o real motivo. Mas com Samuel foi diferente. O texto vai dizer que mesmo o profeta, Deus não falando, o sacerdote, Deus não falando com ele, os filhos dele também, Deus não falando com ele, agora, na intimidade que Samuel tinha com Deus, Deus vai começar a falar com Samuel. Mas vamos continuar ainda no cenário, vamos continuar no cenário agora, versículo 2, para você entender o que é que está acontecendo aqui. Diz o texto então que certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Eu quero mostrar duas realidades aqui para você, nesse versículo. A primeira é a realidade literal do texto, para eu não fugir com a literalidade do texto e não falar o que não está no texto. E a primeira realidade literal do texto é que de fato Eli estava velho, Eli estava cansado, Eli já era um homem velho, já estava ficando cego mesmo, vivia deitado, mas não preparou bem seus filhos para serem sacerdotes. A segunda realidade que eu quero trazer do texto, por inferência, é uma realidade espiritual. Ele estava fraco, sem enxergar e sem querer se levantar para tomar uma atitude contra os seus filhos. E ele estava fazendo vistas grossas para os pecados dos seus filhos. Quem acompanha, quem já leu 1 Samuel, e se você conhece o texto, você vai lembrar o que é que aconteceu com os filhos de Eli. Lembra ou não? Você vai lembrar o que aconteceu com Eli e o que aconteceu com os filhos dele. Eli morre com a notícia que os filhos tinham sido mortos. Porque o pecado não passa impune aos olhos de Deus. Em momento algum. Não passa.
E a história que eu tenho visto aqui, hoje a gente tem poucos jovens, algumas crianças, os pré-adolescentes. A desobediência aos pais, está lá em Provérbios, gera morte. E os pais que são omissos vão sofrer a morte dos seus filhos. Eu sou pastor há 23 anos e eu acompanho funerais de mães que choram amargamente porque seus filhos se tornaram desobedientes e não fizeram nada. Pais que choram porque seus filhos se tornaram desobedientes e eles não fizeram nada. Então presta atenção aqui no texto. Por isso Deus não estava falando, Deus não estava mais falando de forma extraordinária, irmãos. Deus não estava tratando como antes. E a pergunta é, por que Deus não estava falando com Eli e agora ele fala com Samuel? Por causa disso, irmãos, por causa da intimidade que Samuel tinha com Deus. E intimidade implica Deus falar com quem está próximo dele, ou pelo menos com quem deseja estar próximo de Deus. Deus vai falar conosco assim. Viver lá fora uma vida de mentira, dá mau testemunho para todo mundo, sonega imposto, trata o patrão mal, trata o funcionário mal, e chega na igreja e vai dar aleluia, glória a Deus, em reuniões de orações, para Deus falar com ele, e Deus vai falar, e vai se arrepiar. Isso não é intimidade com Deus. Isso a gente não enxerga nas escrituras sagradas. O que a gente enxerga na palavra de Deus são homens piedosos, homens buscando Deus, mulheres buscando Deus, de joelhos, de oração, clamando e mudando, deixando a palavra de Jesus, a palavra dos profetas, a lei de Deus, transformar os corações e transformar as vidas. Essas pessoas ouviam Deus falar com elas. Você está entendendo, meu irmão? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que intimidade com Deus, no Deus falar conosco, implica em Ele falar com quem está próximo, ou com quem pelo menos deseja se aproximar dEle. Agora sim, versículo 3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O que é que o texto está dizendo aqui, irmãos? Primeiro, a lâmpada não se apagou. Samuel estava deitado no santuário. Terceiro, onde havia o quê? A arca de Deus. Perceba os detalhes. Samuel, em outras palavras, estava onde? Onde ele estava? Na presença de Deus. Ele estava na presença de Deus. Essas três coisas relatadas no texto, para a cultura bíblica judaica, simbolizava a presença de Deus. Lâmpada era o candelabro que ficava no tabernáculo aceso durante a noite até o dia amanhecer. Quando o dia amanhecia, aí então aquele candelabro ele era apagado. Aquela lâmpada estava representando a presença, a luz do Deus Todo-Poderoso. Ele nunca será trevas, ele sempre será luz. E onde ele está, a presença dele, não existe trevas. Então a luz não podia se apagar, irmãos. Tinha que ficar acesa. Simbolizava a presença de Deus no tabernáculo e no templo. Literalmente, ela era uma lâmpada de um candelabro que ao amanhecer ela podia ser apagada, mas agora não. Espiritualmente Eli estava ali. Aliás, Deus estava ali. Deus estava ali, dizendo: eu sou o Deus que estou no templo. E a luz dele não se apaga. A segunda representação da presença de Deus era o próprio santuário. Diz o texto que Samuel estava deitado no santuário. Santuário representa o quê? A presença de Deus. É onde Deus está. Que no Novo Testamento, 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu ali estarei. É o santuário de Deus. Nós somos o quê? O santuário do Espírito Santo de Deus, né? Depois então agora a arca da aliança.
A Arca da Aliança simbolizava também literalmente a presença de Deus. Nela continha as tábuas da lei, nela continha o cajado de Arão lá, e continha a vara de Arão e o maná. Todos três ali representando tábuas da lei, a palavra de Deus. A palavra de Deus que deveria ser ministrada ao coração. Era a lei que Deus tinha dado a Moisés. As 2 tábuas estavam lá, dos 10 mandamentos. O maná foi o cuidado de Deus. Ou seja, onde está a presença de Deus, Deus está cuidando de você. Deus não te abandona. Ele fala com você através de sua palavra e Ele dá o necessário para você viver. Terceiro, a vara de Arão era a representação dos sacerdotes, ou seja, sempre existirá o sacerdócio indicado por Deus, enviado por Deus, para falar ao meu e ao seu coração. E aí, meus amados irmãos, Deus estava ali representado por sua palavra, pelos seus cuidados e pelos seus sacerdotes. Ainda que ali estivesse em pecado, ainda que a família de Eli estivesse em pecado, Deus não iria deixar de falar. Ele parou por um determinado período, mas ele continuaria falando. E veja que o texto está dizendo que Samuel estava deitado, e é nessa hora, quando ele está na presença de Deus, Deus fala com ele. Quando ele estava ali, próximo do Senhor. E isso não é, viu irmãos, não é diferente comigo e com você não. Não é diferente. Só é possível ouvir Deus falar comigo e com você se a gente estiver na presença dEle. Muitas vezes Deus está silenciado porque nós estamos longe do Senhor. Muito longe. E parece que Deus não está falando, Deus não está ministrando ao nosso coração, não está mexendo com nossa vida, porque a gente não está dedicado à palavra, à oração, ao serviço ao Senhor. E parece que esse Deus a quem eu creio é um Deus bem distante, bem longe de mim, não é? Bem distante de mim. A gente pode ouvir Deus nos tabernáculos. Onde é o tabernáculo? É aqui. É a casa de Deus, é o templo do Senhor. A gente pode ouvir Deus aqui. Deus vai usar uns aos outros, Deus vai usar vocês. Meu desejo é que essa igreja se desenvolva, cresça. E eu tenho aqui junto comigo homens e mulheres, líderes, que possam ensinar a palavra, seja num pequeno grupo, seja numa escola bíblica, seja num culto de oração, seja onde for. Homens dedicados ao Senhor, que possa falar conosco na casa de Deus. A gente ser abençoados uns pelos outros, por aqueles que têm dons, por aqueles que são servos do Senhor, por aqueles que são líderes. Ele usa as nossas atitudes, Ele fala conosco aqui no nosso dia a dia, na liturgia, na oração, em tudo. Mas não só isso, a gente também pode ouvir Deus não só no tabernáculo. A gente pode ouvir Deus na nossa casa, no nosso quarto, no nosso carro, no silêncio de onde você estiver. Deus fala comigo e com você. Ele não ficou calado. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Deus fala com quem está perto ou com quem deseja se aproximar, mas é preciso, em segundo lugar, prestar atenção quando Deus está falando. O texto vai dizer para nós: então o Senhor chamou Samuel. Por 3 vezes, eu vou encurtar aqui para ser mais rápido. Por 3 vezes, de novo, o Senhor chama Samuel, Samuel, ele se levanta, Eli, estou aqui, não é? E na 3ª vez, então, ele diz: é o Senhor que está falando com você, então responda para ele, fala que o teu servo ouve. Por 3 vezes Deus chama Samuel, as 3 vezes ele achou que era Eli. Veja que coisa interessante, irmãos. Ele estava achando que quem estava falando com ele não era o Todo-Poderoso, mas eram as pessoas que estavam ao seu redor. Era o profeta que estava ao seu redor. E aí há 2 detalhes aqui que eu quero destacar também. Primeiro é que o próprio sacerdote ali, o próprio sacerdote de Deus, não entendeu que Deus estava falando com Samuel. Gente, isso parece tão desapercebido no texto, mas deixa eu falar um detalhe para você: não é. Não é. Você sabe por quê? Porque por ele ser sacerdote, por ele ter costume de Deus falar com ele, e ele falar com Deus, essa era a prática,
era para ele ter entendido de forma muito clara: se eu não te chamei, se nós estamos sozinhos no santuário, eu quero dizer uma coisa para você, meu filho, é Deus que está falando com você, presta atenção. Mas Eli não teve a capacidade de entender que era Deus falando ali com Samuel. E isso só reforça o distanciamento de Eli para com Deus. Mas há um outro detalhe no texto, nesses versículos que a gente acabou de ler. Primeiro, é que Eli não percebe, mas segundo, Samuel não percebe. Samuel, sendo diferente dos filhos de Eli, sendo homem de Deus ainda jovem, sendo homem consagrado por sua mãe ao sacerdócio, vivendo no templo para ser o sacerdote, um homem de Deus, mas ele não percebeu que Deus estava falando com ele. Mas o versículo 7 vai explicar. Existe uma justificativa aqui para Samuel no versículo 7. Vai dizer que, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não havia lhe sido revelada. O que é que isso aqui quer dizer, irmão? Essa frase, não conhecer o Senhor, não é que Samuel não tivesse intimidade com Deus, não é que Samuel não tivesse proximidade de Deus e buscasse a Deus, não é disso, porque senão estaria contradizendo tudo o que acontece na vida de Samuel e na história dele. Mas o que o texto está dizendo vai ser explicado pela frase seguinte, que diz assim: a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. Como assim? Na verdade, o que o texto está dizendo, irmãos, é exatamente a forma extraordinária de Deus falar com os seus líderes, não ainda tinha acontecido com Samuel. Não havia acontecido com ele. Mas a gente pode pensar assim, né? Puxa, um cara tão próximo de Deus, era para ele ter ouvido Deus falar com ele. Mas, na verdade, aquilo era tão oculto ainda para ele, que ele ainda não tinha entendido que era uma forma clara de Deus falar ao coração dele. E aí, meus amados irmãos, eu penso que há muitas vozes no nosso dia a dia. Há vozes de amigos, representado ali naquela primeira imagem, pessoas que estão no seu dia a dia com você, falando tantas coisas, às vezes pseudos amigos entre aspas, e até mesmo amigos de verdades, tentando falar para você alguma coisa. As vozes dos pais falando para os filhos, orientando, educando, exortando ali os seus filhos. A gente poderia inverter aqui também. A voz dos filhos falando para os pais. Lá em casa eu busco ter esse costume de ouvir meus filhos. Há vozes de líderes. Há vozes da internet. Hoje é mais comum você viver ouvindo pregadores na internet. Pessoas falando na internet. São muitas vozes. Mas a principal voz que a gente tem que ouvir é a de Deus. A gente escuta todo mundo. Passa horas numa rede social escutando os pregadores. Mas a pergunta é: e a Bíblia você lê? E a oração com Deus, só a sós com Deus, você faz? E a sua vida devocional dizendo: Deus, me modifica nisso, naquilo e naquilo outro. Sabe por quê, irmãos? Porque a teologia é excelente. E nós somos uma igreja que valorizamos isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Só ela, sem você se debruçar e dizendo: Deus, fala primeiro comigo, nesse texto, não vai servir de nada essa teologia. Ela é importante, você precisa estudar, você precisa aprender, mas você precisa dizer assim: Deus, fala o meu coração. Pastor, é difícil, pastor, eu não consigo passar muito tempo lendo a Bíblia. Começa com 10 minutos, começa com 5, começa com 10, vai aumentando. Pega as perícopes, né, que a gente chama, os trechos
E vai lendo ali, vai estudando, vai deixando Deus falar o seu coração, ministrar o seu coração. E diga: Deus, fala comigo. Escolhe um livro da Bíblia, segue aquilo ali. Não somente para ler a Bíblia. Eu li a Bíblia em 1 ano, eu já li a Bíblia 10 vezes. Se não passou pela sua mente, pelo seu coração, não adiantou nada. Você lê um livro comum. Você conheceu a história. A história de Jesus, um homem muito bom, que dividiu o mundo em antes e depois de Cristo. Não serve. É: Deus, fala comigo nesse texto, Senhor. O que é que o Senhor quer dizer para mim? E ali ter o seu momento a sós com o Senhor, deixar que Deus fale. Deus está falando, irmãos. Deus está nos chamando. Mas muitas vezes a gente está tão ocupado, a gente está dando ouvido a tantas vozes, que a gente esquece de ouvir Deus falar com a gente. E a maneira mais clara de a gente ouvir Deus falar com a gente, eu não sei se eu coloquei aqui para vocês. Não coloquei. Está lá em Hebreus, de 1 a 3. Começando, né? Primeiro diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes. Versículos 1, de 1 a 3. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo, ou seja, Ele é o próprio Deus. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Ele é o próprio Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita e à majestade nas alturas. Deus falou através de Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para confirmar tudo que havia no Antigo Testamento. E Ele ensinou 12 homens e mulheres que caminharam com Ele, num discipulado pessoal. Depois, as atitudes deles, irmão, o comportamento dele, refletia a imagem de Deus. Depois Ele veio e se entregou na cruz do Calvário e deu a vida por nós pecadores, que merecíamos o inferno. Ele falou através de Jesus. Deus falou conosco através de Jesus Cristo. Aquele que veio definir todo o propósito de Deus para a humanidade. É por isso que o cristianismo é perseguido até hoje, irmãos. Alguém persegue o budismo? Sim ou não? Alguém persegue o hinduísmo? Sim ou não? Alguém persegue o islamismo? Mas todos perseguem o cristianismo, porque Jesus Cristo é o Deus que veio trazer a vida eterna para o homem, e as verdades eternas de Deus, e o homem tem esquecido disso. Então Ele falou através de Jesus Cristo. Mas depois Timóteo, capítulo 3, na segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo 16, vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, útil para o ensino, para a correção na justiça. Salmo 119, versículo 105, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. João 16, versículo 13, no entanto, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Apocalipse 2,7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, meu amado irmão, preste bem atenção. Deus falou através do Filho. Deus deixou a sua palavra para ministrar os nossos corações. E Deus deixou o seu Espírito Santo para lá dentro de nós incomodar a mim e a você e dizer o que Ele quer para nós. Ele continua falando conosco, mas é importante a gente entender, prestar atenção no que Ele está dizendo e quando Ele está falando. Então, intimidade com Deus implica em Deus falar conosco quando nós estamos próximos dEle, ou pelo menos estamos buscando ser próximo. 2,
Deus fala conosco e a gente precisa prestar atenção à voz de Deus. Em terceiro lugar, eu quero dizer que a intimidade com Deus, deixa eu voltar aqui, implica em ouvir pessoas e circunstâncias, revelando que Deus está falando conosco. No versículo 8 e 9, vai dizer assim, o texto, deixa eu ver se está aqui para a gente, está assim. Vai dizer assim: então Eli percebeu que o Senhor estava falando com o menino. E lhe disse: vai, deite-se, né? E aquela história toda que a gente já sabe, diga para ele, para Deus: eu estou aqui, fala comigo. Ou seja, mais uma vez, Eli não estava bem com Deus. Deixa eu reforçar isso. Ele não estava bem com Deus, né? Mas finalmente a ficha dele caiu. E ele disse: não é possível, esse menino vir aqui 3 vezes me acordar, não é possível. A ficha dele caiu. Ele disse: não, então é isso mesmo, é Deus que está falando com ele. E então Deus usa aquilo para dizer a Samuel. Deus usa Eli para dizer a Samuel: quando a voz vier, responde, fala que o teu servo ouve. Então presta atenção, meu irmão. Deus usa pessoas, Deus usa as circunstâncias para falar conosco. Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, como Ele bem entende, porque Ele é Deus. Ele às vezes está falando para o seu coração com pessoas de dentro da sua própria casa. É o marido orientando a esposa, ensinando a esposa a viver o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo. E ela precisa ouvir. É a esposa dizendo ao marido como ele tem que se comportar como um homem de Deus, como ele tem que ser servo de Deus, e ele precisa ouvir. É o filho tentando dizer algo para os pais, no silêncio deles muitas vezes, tentando falar alguma coisa para o pai e para a mãe, porque às vezes até não tem coragem de dizer. E ele está ali tentando falar alguma coisa para nós. E talvez aquilo que o seu filho tem para dizer para você é Deus usando a boca dele para falar conosco. Deus usa quem está perto, Deus usa quem está dentro de casa, seus pais. Deus usa seus líderes. Eu costumo dizer, já tem um bom tempo que eu falo isso, já tem um tempo que eu tenho dito isso, que aconselhamento pastoral hoje é ouvidoria. Aconselhamento pastoral hoje, quando alguém procura o pastor, não é mais aquele aconselhamento para a pessoa ouvir e dizer assim: é o meu pastor falando, é o meu líder falando. Se eu entendo que ele é homem de Deus, Deus está falando pela boca dele, porque ele está usando a palavra também. Ele não está falando dele mesmo, ele está usando a psicologia lá fora, ele não está usando o que os outros estão dizendo, é o que a Bíblia diz. Mas pastor virou ouvidoria. Todos sabem o que é ouvidoria aqui, não sabe? Sim ou não? Quem está aqui no Brasil, ouvidoria é quando você vai ligar para reclamar algum assunto. Então você fala, ok, o que foi que aconteceu? Fala. Quando a pessoa começa a falar: olha, mas espera aí, tem isso aqui ainda. Pá. E quando vai dizer alguma coisa, entra por um ouvido e sai pelo mesmo, para nem sequer sujar o outro. Deus está querendo usar seus líderes. Hebreus capítulo 13 diz assim: obedecei aos vossos líderes, pois velam por vossas almas, como quem vai prestar contas a Deus. Você obedece o pastor na perspectiva não de obediência de qualquer forma, mas obediência baseada na palavra, claro. Mas saiba da responsabilidade do pastor. Ele vela por sua alma, porque ele vai prestar contas a Deus da sua vida. Entende? Ele usa não somente pessoas, mas ele usa também as adversidades da vida. Ele usa as adversidades da vida. Nós sofremos com as adversidades, nós passamos por lutas, mas muitas vezes ali Deus está falando com a gente. Os problemas que eu estou enfrentando, as decisões que eu tenho que tomar, a situação de vida, de casamento, de filhos, de dinheiro, de problemas, o furacão que teve agora, que destruiu casas,
É Deus dizendo à humanidade: vocês estão longe de mim. Deus fala através das circunstâncias, meus irmãos. Deus fala conosco através de um problema, de uma enfermidade, de tantas formas. Deus está falando com a gente. Há dias difíceis que a gente precisa entender que só Deus tem respostas para as nossas vidas. Mas não só isso. Diante dos dias difíceis, a gente tem que entender que é Deus quem fala conosco. E não pense jamais que Deus está longe. Deixa eu voltar aqui. Que Deus está longe, distante, sem ouvir os seus sofrimentos, sem ouvir as suas lutas e suas dores. Eu queria fazer uma aplicação final. Queria dizer a primeira coisa para você: não se preocupe com teofanias, porque é isso que muita gente está buscando por aí fora. Deus tem que falar de uma forma muito, mas muito extraordinária, para eu entender que é Ele quem está falando. Então, essas pessoas vivem em busca disso, de um anjo aparecer no quarto, de uma revelação de alguém, de um sonho. Não fica preocupado com isso não. Primeiro, até eu aconselho você, com bastante honestidade bíblica, cuidado com essas coisas, porque nem sempre é Deus falando. E eu ouso dizer que a maioria das vezes não é Deus falando. Mas a segunda coisa que eu queria dizer para você: não deixe que os barulhos da vida impeça você ouvir Deus falar. Não deixe que as muitas vozes dos problemas, das lutas, das pessoas impeçam ouvir você Deus falar. Sabe aquele problema que você está enfrentando tanto agora? Fala para Deus: Deus, não deixa de falar comigo. Não deixa eu ter atenção só no problema. Fala o meu coração. O que você gostaria que Deus falasse com você hoje, de forma clara? O que é que você gostaria? Eu estou precisando que Deus fale comigo. Eu falo para vocês aqui hoje. Eu estou precisando, pastor Williams, que Deus fale comigo de forma muito clara. E que eu tenha cuidado para não ouvir as muitas vozes. Pergunte isso a Deus. O que é que você está precisando ouvir de Deus na sua vida? E por último, ore, peça para Ele falar diretamente ao seu coração. Usando sim pessoas, usando sim circunstâncias, situações da vida. Mas escute a voz de Deus. Não seja como Eli e Samuel, que não entenderam que Deus estava falando com ele. Essa canção que vai ser cantada agora, ela está em inglês. E ela fala um pouco sobre isso. Eu creio que a maioria aqui consegue entender inglês. Não sei se está com tradução, acho que não. Mas talvez a equipe de louvor, Daniel, aí pode ajudar a explicar o que essa canção está dizendo.